Se olharmos novamente a parte de breakdown, portanto, aqui também ficou em um tom mais baixo. Vamos fazer isso de novo. E há um final que termina da mesma forma que começou. Ótimo. Isso deve ser o nosso arranjo básico. Vamos completar a forma da nossa música, ou seja, sua estrutura. E agora podemos passar para a questão que é o verdadeiro desafio. Vamos começar a fazer a mixagem da música. Na parte da nossa aula até aqui, vimos primeiro o ganho de estágio e em seguida os conceitos de arranjo. Na verdade, se você olhar, a produção musical é um universo por si só, e estamos fazendo uma jornada entre planetas. Eu disse que o arranjo é um conceito muito amplo, como um vasto oceano. Agora vamos para o maior e mais misterioso desses planetas. Existem muitas teorias diferentes cujos pontos de início e fim não são claros. Conceito, ou seja, chegaremos à parte da mixagem. Aqui, claro. Continuarei como fiz até agora. Estarei explicando os conceitos básicos e os princípios fundamentais para que não nos percamos dentro disso. Nas aulas seguintes, vamos abordar e analisar cada um deles individualmente. Talvez seja correto dar um exemplo sobre a mixagem. Assim como um escultor tem duas ferramentas em mãos enquanto molda uma pedra, um martelo e pregos de vários tamanhos, quando você olha, ao fazer a mixagem, o elemento que mais usamos, ou seja, aquele que usamos para dar forma, é um deles. Um deles é o EQ, ou equalizador, quando falamos de compressor. Na seta no canto superior esquerdo, se clicarmos, aqui temos a tela onde podemos acessar os atalhos do programa e o desenvolvimento das ferramentas, como vocês sabem. Novamente, gostaria de lembrar que estamos usando a versão light do programa, ou seja, bastante limitada. Parece que há uma versão com instrumentos e efeitos do Ableton, como estou tentando avançar. Vou tentar usar apenas os efeitos de áudio, que estão disponíveis na versão Lite. Primeiro, claro, vamos começar com o kick. Aqui as coisas que vamos usar, como mencionei, são baseadas em dois fundamentos. Um deles, compressor. Um deles é que vamos poder usar o EQ3 aqui. E a versão de 3 bandas. Também existem as outras versões de 8 bandas do Ableton. Outro popular nos últimos anos é o treiro, que tem se tornado cada vez mais violento. Ferramenta, a do Saturator. Nós também vamos analisar isso um pouco mais adiante. O compressor é mais uma das ferramentas que precisa ser explicada por si só. O que ele faz basicamente é limitar ou aumentar esse limite no domínio dinâmico. Na verdade, o que usamos como uma ferramenta de equalização é algo que equaliza as partes onde o som é mais baixo com as partes onde é mais alto.
O equalizador, como você já sabe, é onde fazemos vários ajustes e mudanças nas frequências. E, como eu disse, as duas ferramentas que mais usamos são o compressor e o EQ. Ao fazer a mixagem, independentemente do tule, o elemento principal da peça, costuma ser o bojo. Está acontecendo porque a força motriz da faixa. Este é o chute subjacente, que é diretamente responsável pelos batimentos cardíacos e pelo ritmo. Por ser um elemento central, o kick geralmente se destaca como o som que mais frequentemente ouvimos, e que é, sem dúvida, mais alto na faixa. Quando estamos mixando nossa faixa sempre todas as nossas partes juntas, dessa parte, começamos a fazer a mixagem com movimento, depois faremos pequenos ajustes entre as outras partes. Eu escolhi a parte C da nossa faixa, ou seja, o lugar onde todos os nossos elementos estão juntos. E quando você pressionar Command L ou Ctrl L, você verá um ícone de loop aparecendo aqui no canto superior direito, e ao mesmo tempo isso nos mostra que aqui está em loop. O cursor apareceu quando tocamos nossa faixa. Agora, se você se lembra, o que fizemos no ganho foi deixar algum espaço aqui na seção Master. E o nosso objetivo, ao fazer o ganho de estágio, é garantir que todos os elementos que competem entre si, em termos de volume, ou seja, em termos de som total, estejam em um certo nível. Assim como fizemos anteriormente no ganho de estágio, onde reduzimos todos os sons, agora precisamos organizar os elementos que mais queremos ouvir, aumentando ou diminuindo seus volumes em uma certa ordem. O que fazemos com o kick é que, como ele é a força motriz da nossa faixa, tentaremos ouvi-lo o mais alto possível. Os outros elementos, eu vou silenciar assim. A mesma coisa, como vocês sabem, está aqui neste mixer, ou seja, as correspondências da tela Clip View. Também estão aqui nesta parte do arranjo do mixer. Na verdade, é possível fazer aqui exatamente as mesmas coisas que você faz lá. Agora que vamos nos concentrar na mixagem, quero continuar. A partir da tela do mixer, que está sozinha. Quando tocamos, normalmente aqui olhamos para isso. Estou atualizando, clicando frequentemente. Atualmente está em menos 13. E estamos vendo algo que varia entre menos 16. Como você pode ver no compressor, ele já nos deu uma representação visual da forma de onda, ou seja, da forma do som. Aqui também temos uma ferramenta legal que nos permite ver as operações que podemos realizar. Quando você clica neste pequeno ponto amarelo, você o desativa, ou seja, você está desativando. Primeiro vamos nos concentrar no volume aqui. Como dissemos, o pico máximo que queremos alcançar aqui estará em torno de menos 6 a menos 7. Como o kick é um dos elementos que precisamos ouvir mais alto na faixa. E o loop que estamos usando também é assim, olhem aqui. Se quisermos criar um ponto de pico, clicando repetidamente já temos aqui definido. Estamos atualmente em menos 13. Estamos em menos 12, não estamos vendo isso ultrapassar de forma alguma. Daqui já temos um resultado assim. Esse loop que estamos usando já é complexo por si só. Ao mesmo tempo é limitado. Menos 12. Portanto, vamos aumentar isso um pouco para cerca de menos 9. Vamos fazer com que ele se destaque mais na faixa. Geralmente vamos moldar a faixa e a mixagem em torno desse kick. Na verdade, o kick, que é a segunda força impulsionadora da faixa, acaba abafando. Agora vamos ouvir os dois juntos. Com a entrada do baixo, já alcançamos imediatamente níveis de menos 6. Portanto, o que faremos aqui é uma leve equalização entre eles, talvez colocando um pouco mais para o fundo.
Vamos dizer 10. -6, -7. Lado. Estou tentando passar o que for possível. Agora, por exemplo, abrimos um pouco de espaço para o baixo automaticamente. Não estamos em -7 embaixo. Neste momento está avançando em um nível bem saudável. Peça. Como você pode ver, fizemos uma equalização de ganho por conta própria. Agora, a coisa realmente crítica é o conceito de transiente. Transiente é basicamente isso. Aqui, por exemplo, o que vemos é a forma de onda do kicking. Normalmente, quando falamos de ADSR, que é quando se trata de música eletrônica, quando se trata de fazer música em um ambiente digital, existem 4 termos utilizados. Esses são attack, decay, sustain e release. Quanto tempo leva para um som em um curto espaço de tempo? Entrou. Em que nível alto? Podemos dividir isso em 4 partes. Onde o som permanece no pico, quanto tempo ele se estende e onde ele se atenua. Quando se trata da primeira palavra, aqui, o ataque já entra em ação, como você pode ver. Ou seja, eu preciso mostrar a transição assim. O som entrou dentro desses milissegundos. Aqui ele chegou ao seu nível máximo. E a partir daqui, como você pode ver, começa a atenuar. Esta próxima parte é o sustain, ou seja, a continuação. E então, aqui ele se atenuou. Quando olhamos para o outro elemento que estamos tentando misturar com o kick, também vemos um ataque rápido, ou seja, imediatamente. Entram, mas, por exemplo, vemos uma frequência de grave que se atenua muito mais rápido. Em comparação ao kick, o mesmo se aplica às outras notas. Aqui, vamos ver de forma mais saudável, quase igual ao kick. Já estão no mesmo ataque. O mesmo som permanece no mesmo nível e depois se atenua da mesma forma. Está acontecendo. Ao fazer a mixagem, você sempre terá que fazer uma escolha assim. Infelizmente não conseguimos ouvir o kick ou o grave ao mesmo tempo. Ou pelo menos vamos dizer assim, surge uma situação de escolha. Vamos destacar o kick ou o grave. Com isso, estamos planejando a mixagem. Se estamos falando de música de dança, a prioridade é sempre, na maioria das vezes, podemos dizer, porque também será um kick. Esses dois sons, como visto neste exemplo, entram ao mesmo tempo. No mesmo tempo, o som permanece elevado de forma séria e depois se atenua junto. Portanto, os dois estão constantemente colidindo um com o outro ao mesmo tempo. Haverá uma situação como essa, e para apresentar isso de forma saudável na mixagem, precisamos fazer uma escolha. Vai acontecer. Normalmente, o compressor que usamos antes pode entrar em ação aqui, porque aqui vou mostrar um dos truques mais usados na música de dança. Vou mostrar o conceito de sidechain. Colocamos o compressor sobre o nosso canal de grave. Aqui no nosso compressor padrão temos 3 opções. Quando clicamos nas coisas, abaixo, você verá que as interfaces estão mudando. Eu vou usar a opção mais à esquerda dessas 3. Uma interface mais limpa. Se clicarmos na pequena seta aqui, C. Aqui veremos uma opção como o sidechain. Precisamos ativar esse sidechain. E depois disso, vamos fornecer uma entrada de som aqui, áudio ou seja, de qual fonte o som deve vir. Atualmente não há input, ou seja, nenhuma entrada. Se eu clicar aqui estão os 8 canais disponíveis. Estamos vendo os nomes saindo. Eu vou escolher o kick loop aqui. No compressor básico, limiar, ou seja, existe o conceito de um limiar. O limiar serve para isto. Quando o nível de som ultrapassa esse limiar, o compressor é ativado. Quando cai abaixo, ele também desativa. Há um conceito básico. O ataque diz respeito à rapidez com que o compressor será ativado, enquanto o release se refere ao tempo que o compressor permanecerá ativo. Quando falamos de taxa, o valor aqui, na razão de 2:1, 3:1, 4:1,
Então todo dB que ultrapassar o threshold, por exemplo, quando exceder 4 dB, perceba como 1 dB. Quando ultrapassa 2 dB, é percebido como 1 dB. Então, na verdade, é uma ferramenta que nos permite dizer o quão duro ou suave o compressor é. Parâmetro. Vamos deixar isso em 3:1. O que eu quero fazer aqui é basicamente isto. Toda vez que o kick é ativado, o nosso som de grave está sendo reduzido de alguma forma. E o kick, depois que o som sai do circuito, o nosso som de grave está audível. Estamos fazendo uma correspondência dentro dele de uma forma que vai permitir isso. Precisamos abaixar o limiar aqui, de 0 para trás. E agora, quando dizemos play, agora eu vou aumentar isso para o nível máximo, ou seja, o nível mais baixo que pode ser. Veja, conseguimos ouvir o kick claramente. Estamos ouvindo o grave apenas. Conseguimos ouvir depois que o kick para. Neste momento, quase não estamos ouvindo o grave. Isso é totalmente a percepção. Era um exemplo exportado para o Excel. O que eu estou tentando alcançar aqui? Isso garantirá que o bumbo esteja em primeiro plano desde o início, e que quando o bumbo for sempre tocado, o pressionamento será desligado. Quando houver um bumbo, e o pressionamento será ouvido, mesmo quando não houver bumbo. Na verdade, isso me ajuda a criar uma automação dentro dele. E mais uma vez, um dos truques e métodos mais utilizados para destacar o groove é esse método de sidechain, assim como já foi visto com um único movimento. Abrimos um espaço para o kick e o bass na mixagem. Agora, mais uma vez, um exemplo do Exigeri, ou seja, vamos deixar o sidechain ativado no nível máximo. Estamos ouvindo o kick claramente. O grave é relativamente menor. Agora vou clicar nesse amarelo e desativar o compressor e vou tocar novamente. Vocês podem ver, o grave passou à frente do kick. Ativo novamente. Como vocês podem ver, o grave não consegue passar à frente do kick de jeito nenhum. Esse interesse está muito alto. Nível... Vamos ficar um pouco equilibrados assim, como os X24. Aqui houve uma pequena perda de volume. Por exemplo, aqui há uma opção de saída. Por exemplo, ao aumentar aqui em 1 dB, imediatamente recuperamos o que perdemos. Chamamos isso de make-up gain. Podemos ter reposicionado levemente o volume do grave que perdemos. Vamos voltar à nossa seção de mixer. As duas faixas que antes estavam em -7, até mesmo em -6, agora estão de uma forma mais controlada, menos por 9. Chega até no máximo a -8. Já estamos mixando. Se você está ouvindo o vídeo até aqui pelo alto-falante do seu computador ou do seu telefone, a partir de agora eu peço a vocês, por favor, ouça com fones de ouvido para que possamos perceber esses pequenos detalhes. Vou puxar um pouco mais para frente. Estou subindo um pouco acima de -8. Pelo que estou ouvindo agora, também em relação ao kick, estou extremamente satisfeito com a percepção do baixo também. Já temos um loop de kick que está comprimido. Eu mencionei isso há pouco. É até limitado. Portanto, não vou usar um compressor sobre isso. Aqui eu estou usando o EQ3. Ou seja, o EQ de 3 canais, novamente, para o nosso canal de baixo. Estou ativando desta forma. O que vou fazer aqui é garantir que as frequências graves do kick sejam mais audíveis do que as do loop de bass. Por isso, o que temos neste EQ de 3 canais é o gain low, ou seja, a parte do baixo, a parte dos médios, onde estão as frequências médias, e a parte onde estão as frequências agudas estão divididas em 3. Daqui até o bass, loop. Reduzir o bass em 2 dB. Ouvir o kick melhor, um pequeno on-off. Dessa forma, conseguiremos ouvir o kick ainda melhor.
Mais uma vez um pequeno on-off fechado. Olha, tem um leve clash. Ou seja, o assunto é sobre colisões em seus próprios trabalhos. Quando eu abri isso, comecei a ouvir o kick com mais clareza. Já consigo ouvir o baixo perfeitamente. Ele também está mostrando isso de forma bem exagerada. Vou fazer isso. Atualmente não há nenhuma frequência de bass em nosso canal de bass. Assim, -3. Ótimo. Um dos maiores desafios na mixagem é esse. Mixar essas frequências graves, ou seja, a parte do kick, do bass e, se houver, do sub-bass, é um desafio por si só. Nesta parte temos um equilíbrio básico. Depois disso, porque a parte fundamental da nossa faixa, chamada de fundamental, na verdade, será construída e elevada sobre essas frequências. Depois, vamos avançar para as frequências médias, ou seja, as mid frequencies, junto com elementos melódicos, sons de hi-hat e percussão. E também para as frequências agudas. Vamos ativar nosso loop de percussão agora e primeiro vamos ver visualmente nosso loop de percussão. Olha, o som é de fato muito mais, ou seja, menos intenso em comparação ao kick e ao bass. Por sua própria natureza, já colocamos um loop que contém menos repetições. Isso já é... A única coisa que vamos fazer é aumentar um pouco o volume. Resposta 2x. Tem uma estrutura que fornece... A razão pela qual escolhi esse loop foi essa. De forma alguma, já estamos avançando em uma frequência bem saudável, sem ultrapassar menos 9 dB. Podemos destacar um pouco mais o loop de percussão? Ótimo. Muito bom. Todos os elementos na linha de frente ao mesmo tempo, na verdade não se trata de algo como anunciar. Você pode pensar nisso como um primitivo. Precisamos fazer um planejamento em forma de degraus que descem de cima para baixo a percussão. Já está? Nesse loop que escolhi aqui também é assim. O M está na segunda linha, focando em adicionar efeito. E movimento à faixa. Na verdade, é um elemento importante. Está um pouco menos destacado em relação ao kick e ao baixo. Não se trata de qualquer tipo de homem. A razão pela qual estou fazendo isso é exatamente essa. Quando olhamos, já estamos chegando a um máximo de -16, -15. Ouvimos estrutura ali mesmo. Isso também é muito bom. Agora, vamos passar para o piano loop, que é um dos principais elementos por ser melódico. Ótimo. Para o piano loop, é algo que precisamos fazer? Primeiro vamos colocar um EQ3 aqui. Desculpe, não é EQ8, é EQ3. Vamos desfazer isso. As frequências graves já estão em alta e estamos preenchendo e ocupando com o loop de baixo. Portanto, não quero que nada mais entre aqui. Além disso, o nosso piano loop já está na faixa média. Está presente nas frequências e nas altas frequências. Corte graves, alivia mixagem. O corte nas frequências graves vai ajudar a relaxar nossa mixagem no total. Vamos ouvir novamente com um mínimo e um máximo. Atualmente não há nenhuma frequência grave. Há uma grande diferença. Isso torna nosso bass mais claro. Isso faz com que o bass seja ouvido com mais clareza, agora mesmo. Portanto, pode ficar assim. Talvez queiramos destacar um pouco mais as frequências médias. dB, até. Ótimo.
Outra coisa que quero mostrar é que aqui temos duas opções de Send que estão disponíveis, como o ABB. Quando você abre um projeto no Ableton por padrão, ele te dá duas opções de Send, e logo aqui do lado direito, como podemos ver, tem letras, como IOS, R, MD. Se você pressionar a tecla R, verá os returns correspondentes a esses sends. No canal A, no retorno A, há um reverb padrão no Ableton. No retorno B, como você sabe, há um delay associado ao retorno. Isso vai servir para isso. Se eu tiver que mostrar isso através do loop de piano, quanto mais empurrarmos esse potencial A, mais o som vai se direcionar para o canal de retorno, que tem o reverb, chamamos isso de send e return. Novamente, esses são os parâmetros que usamos com frequência na mixagem. Vamos fazer o loop de piano um solo e tentar ouvir para que serve. Vamos fazer ao máximo. Olha, tem bastante. Ele foi para dentro de um reverb. Vamos ouvir a música. Como vocês perceberam, já criamos uma sensação de profundidade, ou seja, na mixagem. Temos duas ferramentas básicas que mencionei antes, que são o compressor e o EQ. Quando falamos de efeitos, temos também duas ferramentas principais. Uma delas é o reverb, que é o efeito de eco, e a outra é o delay, que está presente aqui no retorno B. Está se tornando um efeito. Temos também dois efeitos desse tipo que usamos de forma bem básica, e eles estão disponíveis em grande quantidade. Mas como esses são os dois mais usados, provavelmente no projeto padrão do Ableton, eles incluíram esses dois efeitos. Portanto, isso nos cria, sem perceber, uma sensação de espaço, ou seja, quando ouvimos nosso loop de piano com o som fechado, ele soa muito seco e monótono. Com o envio para o reverb, olha aqui já. Vimos que o sinal chegou imediatamente. Podemos ouvir apenas o reverb aqui. Exatamente. O que o reverb adiciona ao sinal de áudio principal é isso. Esse é o reverb próprio do Ableton. Há muitos parâmetros envolvidos. Como vamos analisar isso separadamente, vou pular essa parte por enquanto. Apenas queria mostrar isso através dos sends e returns. Estamos adicionando uma profundidade e uma sensação de espaço à música. Vamos fechar o send novamente. Diretamente, à frente. E um som muito seco. Enquanto o sinal de áudio... Agora algo mais assim. De alguma forma a vida chegou a um sinal em questão. Ótimo.